Olá, turma do módulo 2 da Educação de Jovens e Adultos. Tudo bem com vocês? Eu estou muito bem. Então, vamos começar mais uma aula de ciências com a professora Mauricéia Joana. E a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente já trabalhou em outras aulas. A nossa aula vai falar sobre do que as coisas são feitas. A gente já viu que nós encontramos objetos por todas as partes, mas essas coisas elas são feitas de algo. E que algo são esses? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então vamos lá? Não podemos esquecer dos recadinhos que a gente tem e sempre passa para vocês. Um deles é a respeito do YouTube, né? Vocês podem assistir essa aula no YouTube, aproveita para comentar e também lá nos comentários responde a proposta de atividade que eu sempre deixo aqui no final da aula. E lembrando também que a aula está sendo traduzida para a língua brasileira de sinais, nós estamos aqui com a intérprete Raquel, e aí essa aula ela se torna mais inclusiva e com mais pessoas que possam compreendê-la. Então, a gente agradece bastante a presença de Raquel e vamos começar a trabalhar no nosso conteúdo aí de ciências. Antes, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão através dessa frase do educador Paulo Freire. Eu já falei para vocês, né, em outros momentos, que este educador, ele se preocupou bastante com a educação de jovens e adultos. E aí ele publicou várias obras com esse tema. E uma dessas obras, chamada A Importância do Ato de Ler, ele escreveu aí esta frase. E diz o seguinte, ó, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Olha só, por que isso? Porque antes da gente aprender a ler, antes da gente aprender a escrever, a gente aprende a ler o mundo que nos rodeia. Então, como é que a gente lê esse mundo? A gente lê observando as coisas que estão no nosso cotidiano, né? A gente sente, vê, sente o cheiro, a gente percebe essas coisas e a gente consegue, assim, sobreviver neste mundo que nos rodeia, a gente aprende a conviver nele e isso aí vem antes, precede, significa vem antes do aprender a ler e do aprender a escrever. Então isso é importante a gente refletir, né? Eu sei das coisas, eu conheço, eu vivo aqui no mundo e aí quando eu for aprender a ler, quando eu estou aprendendo a escrever e a ler, eu estou escrevendo e lendo sobre as coisas do meu mundo, do meu cotidiano. E é isso. Então, vamos lá, vamos aqui trabalhar este tema do componente curricular Ciências e o tema da nossa aula hoje é do que as coisas são feitas. Vocês já pararam para pensar do que as coisas são feitas? Então, vamos lá. Ao nosso redor existem muitos objetos diferentes feitos com materiais diversos, né? Tem vários tipos de materiais, mas eles são feitos de quê? Esses objetos. Se a gente pensar, a gente vai pensar aqui que eles são feitos de uma matéria. E essas matérias, elas possuem várias características. São características que cada material apresenta, cada matéria apresenta. Por exemplo, se eu tenho o vidro, qual é a propriedade deste vidro? Qual é a propriedade desta matéria? Tá certo? Então, a gente vai pensar quais são as propriedades de cada matéria e o que essa matéria faz, qual é o tipo de objeto que essa matéria pode produzir. É disso que a gente vai pensar na aula de hoje. Vamos lá? Combinado assim? Então, vamos pensar o seguinte, que é muito importante. Para ajudar a escolher o material para um determinado objeto, é preciso que eu pense que matéria, né, vai ser utilizado e para que eu vou utilizar aquele objeto. Então, esta matéria, ela tem diversas características e cada característica é determinante de uma propriedade, tá certo?
Vamos pensar, por exemplo, numa propriedade da matéria que é a flexibilidade. Que propriedade é essa? Um material flexível é quando ele se verga, dobra ou curva facilmente sem quebrar. Por exemplo, a mangueira. A mangueira, vocês já pegaram aí uma mangueira para aguar, a mangueira do botijão de gás. É um material flexível, a gente pode dobrar, a gente pode enroscar, como está essa aí da tela, e ela não vai se quebrar. Por quê? Porque este material aí, ele tem uma propriedade de flexibilidade. Ele é um material flexível. Eu vou torcer, eu vou envergar, eu vou dobrar e ele não vai quebrar, certo? Agora, vamos pensar em outro tipo de material. Essa caneta, por exemplo. Vocês já pegaram uma caneta? Vocês já tentaram fazer com a caneta a mesma coisa que a gente pode fazer com a mangueira? A gente não consegue, né? Ela vai quebrar. Por quê? Porque este objeto aí, ele tem uma outra propriedade, que é a propriedade da resistência. Resistência é o material quando ele não se deixa deformar por uma ação de força que atua sobre ele. Se eu pegar a caneta e dobrar assim, ela não vai ficar feito uma mangueira, ela vai quebrar. Então, essa propriedade aí é uma propriedade de resistência à força externa que está atuando sobre ela. Tá? Então, a gente já viu aí uma propriedade que é a flexibilidade, que é quando eu posso envergar um material, eu posso flexibilizá-lo e ele não vai quebrar. E eu estou vendo aí a resistência, que é o material que se eu fizer atuar uma força sobre ele, ele quebra sim. Então, ele não é flexível. Ele vai ter uma resistência a isso. Tá? Agora, a gente vai pensar aqui nesta outra propriedade, que é a propriedade da dureza. Ou seja, o material, ele é duro, ele apresenta essa propriedade, quando ele não se deixa riscar facilmente por outro material. E aí, eu tenho como exemplo o ouro, né? Vocês estão vendo aí nessa figura barras de ouro. Então, barras de ouro, né? O ouro é um metal e ele tem esta propriedade. Não é fácil riscar o ouro. Ele tem a propriedade de dureza. Vamos ver outro? A solubilidade. Solubilidade. Vamos pensar o seguinte. Olha, se eu tivesse aqui com um copo de água, façam essa experiência em casa. Eu tenho aqui um copo com água e eu vou colocar açúcar. Se eu mexer esse açúcar, depois eu não vou conseguir separar o açúcar da água. Por quê? Porque o açúcar, ele é solúvel na água. Ele tem a propriedade da solubilidade, tá? Ele se mistura aí com a água. Quando eu coloco aí um solvente, estou falando de água, mas pode ser qualquer outro solvente, ele vai se dissolver. Já o material insolúvel, ele não se mistura. Por exemplo bem prático. Se eu colocar num copo com água óleo de cozinha, óleo que a gente faz aí os nossos preparos culinários. Se eu colocar o óleo num copo com água, ele vai se misturar, gente? Não, né? Ele vai ficar lá, você vai conseguir distinguir o óleo e você vai conseguir distinguir a água. Por quê? Porque o óleo, ele é um material insolúvel. Ele não se mistura. A mesma coisa é a areia. Eu colocar, também vou utilizar como solvente a água, e se eu colocar areia no meu copo com água e mexer, eu vou achar que ela se misturou, mas depois ela vai, colocar ali no fundinho, ela vai aparecer toda. Então, ela não se mistura também com a água. Então, é insolúvel. A areia, o óleo. E o açúcar, não. A gente não consegue mais distinguir. Então, essa é uma outra propriedade da matéria. E agora, a propriedade da transparência. Transparência é a capacidade que uma matéria tem de permitir a passagem de luz, como o vidro, por exemplo. Então, se eu tiver um vidro transparente, eu consigo ver através dele. Então, a luz passa através dele, a gente tem condição de observar através. Então, essa propriedade é a propriedade da transparência. O que é diferente, por exemplo, de uma propriedade que é o espelho, que é a propriedade opaca. Eu não consigo ver do outro lado do espelho.
o espelho reflete a minha imagem, mas eu não consigo visualizar o outro lado. Então, quando esse material ele não permite a passagem da luz, chamamos de opaco. Então, o espelho é um material opaco. Eu não consigo ver o outro lado e ele não consegue passar a luz, tá certo? Então, é o contrário da transparência. O opaco a gente não consegue visualizar e a luz também não consegue passar através dele. E aí tem os materiais translúcidos. Outra propriedade dessa matéria é o translúcido. E o que seria isso, professora Mauricéia? Olha só, quando o material é translúcido, eles são chamados assim porque permitem a passagem da luz, só que a imagem que a gente vê através dele é embaçada. Por exemplo, se eu tenho aqui vocês estão vendo aí nessa tela um vidro, né? E tem uma pessoa através desse vidro. Só que eu não consigo ver nitidamente essa pessoa. Por quê? Porque a propriedade desse vidro é uma propriedade translúcida, tá certo? A gente vê isso num vidro fosco, por exemplo. Eu não consigo visualizar bem, ele passa a luz, mas a imagem que a gente vê através é uma imagem distorcida. Então, compreenderam direitinho quais são as propriedades de cada matéria? Existem várias propriedades de cada matéria que formam os objetos. E a gente viu que pode ser flexível, pode ser translúcido, pode apresentar dureza, não é? Pode apresentar resistência. Tudo isso são propriedades que formam as matérias. E que essas matérias a gente transforma em objetos, tá bom? E aí, além disso tudo, esses materiais, eles ainda podem ser recicláveis, que são aqueles materiais usados e descartados, e que quando transformados, eles tornam-se matéria-prima novamente e são incorporados novamente no processo produtivo. Então, eu tenho aí o exemplo do plástico. Se eu pegar o material plástico e colocar ele de volta na indústria e transformá-lo, ele vai ser colocado novamente formando outros objetos. Então, eu posso transformá-lo. Eu posso transformar novamente em uma matéria-prima que vai formar outros objetos. Então, esses materiais, eles são considerados recicláveis. A gente encontra bastante, por exemplo, quando compramos alguns produtos na nossa casa, algumas embalagens, elas são recicláveis. A gente pode dar como exemplo o material da latinha, né, das latinhas de refrigerantes, o material das garrafas PET. Esses materiais, eles são recicláveis. Já os materiais reutilizáveis são aqueles, não impede de dizer que eles sejam recicláveis, mas eu também posso reutilizar. E aí eu trouxe um exemplo assim, bem clássico, que é o pote de sorvete. Geralmente a gente reutiliza para diversas coisas. Então, o que é o material reutilizável? É aquele que pode ser usado por mais de uma vez, independente de ser na mesma função ou não. Se eu compro um sorvete no supermercado, quando esse sorvete acaba, eu posso usá-lo, posso usar o recipiente, como, por exemplo, uma vasilha para guardar, condicionar alimentos em outros locais, eu posso guardar materiais nele, então eu estou reutilizando. E essa é uma das propriedades mais importantes, viu, gente? É importante demais a gente reciclar e a gente reutilizar, porque se a gente faz isso, estamos cuidando do mundo que nós habitamos, do nosso meio ambiente. E eu sempre digo a vocês a importância que a gente tem de usar, não é, as matérias-primas com responsabilidade. Então, reciclar e reutilizar é uma forma de uso responsável, certo? Então, vocês compreenderam direitinho as propriedades dos materiais, de que as coisas são feitas de matérias, né, de materiais, e quais são as propriedades desses materiais. E aí, chegando ao final da nossa aula, eu sempre deixo para vocês uma proposta de atividade. A proposta de atividade hoje é uma lista. Nessa lista, você vai colocar o nome de 5 materiais recicláveis e 5 reutilizáveis. E sempre falo para vocês,
Aproveite este tema para discutir na sua sala de aula, junto com seus professores, com seus colegas. Discutam, vejam quais são os materiais utilizáveis, os reutilizáveis, quais são os materiais que formam os objetos que rodeiam vocês, que estão em sala de aula. E depois dessa discussão, vocês podem fazer essa lista. E aí, ó, acessa lá o canal do YouTube e coloca nos comentários quais foram as conclusões que vocês chegaram, tá certo? Eu vou ficar aguardando a atividade de vocês. Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a Raquel, agradecer a você que está aí assistindo a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado bastante e eu espero vocês na nossa próxima aula, gente.